Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca, pela apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência trimestral de resultados do XP Industrial. No primeiro slide, dando sequência aqui na apresentação, a gente traz alguns destaques na carta do gestor. Acho que do ponto de vista macroeconômico, sendo bem breve, a gente traz aí os impactos que a Covid trouxe para o nosso país ao longo do ano de 2020. A gente teve um primeiro semestre, sobretudo um segundo trimestre muito afetado por conta da disseminação da pandemia, né? A gente já falou sobre isso no último call, o que culminou com uma expectativa de PIB bastante negativa para esse ano, da ordem de menos 4,8%. Acho que vale informar que essa expectativa de queda já foi maior, sinal de que a recuperação tem sido um pouco mais rápida do que a gente imaginava, né? Muita gente já falando em recuperação em V, e de fato os sinais têm sido, de alguma forma, positivos. O setor industrial, o setor de galpões industriais, como a gente já comentou no último call, não vou dizer que ele passou imune, mas ele foi muito pouco afetado pela pandemia. A gente teve pouquíssimos impactos decorrentes da pandemia, seja em relação a descontos, seja em relação a diferimentos, e na prática, felizmente, o nosso fundo passou de forma bastante positiva pela pandemia, o que nos mantém otimistas em relação às perspectivas para o segmento e para o fundo nos próximos meses, inclusive considerando a manutenção da Selic no patamar de 2%, que naturalmente favorece novos investimentos e favorece o desenvolvimento da economia nos próximos meses, principalmente no ano de 2021. Essa semana a gente teve duas notícias importantes para a economia global, né? Uma foi a eleição do presidente Joe Biden, lá nos Estados Unidos, que trouxe algum conforto para o mercado, inclusive para o mercado de ações e fundos imobiliários, negociado em bolsa de valores, e também em relação à notícia de uma potencial vacina que estaria a caminho ainda esse ano, que trouxe também bastante otimismo para os mercados, e a gente acha que isso tende a impactar não somente o mercado de ativos líquidos, que o mercado de fundos imobiliários negociados em bolsa, mas também o mercado real, a economia real, de forma que novos investimentos deverão vir a reboque dessas boas notícias que estão chegando aos poucos. No terceiro trimestre, a gente distribuiu um total de R$ 1,86 por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 6,5%, considerando a cota de fechamento em setembro de 2020, que foi 115,26, né? No terceiro TRI, a gente manteve a mesma BL do segundo TRI, nenhuma nova aquisição foi realizada, a gente fechou o trimestre com uma BL de aproximadamente 242 mil metros quadrados de ABL e manteve o mesmo nível de diversificação de locatários, com uma diversificação bastante grande. Hoje a gente não tem quase nenhum locatário com uma concentração representativa dentro do quadro de locatários do fundo, né? Em termos de liquidez, a gente mantém 78 milhões em caixa, entre fundos de renda fixa e fundos imobiliários do segmento de galpões logísticos e industriais, que a gente comprou esses fundos durante a pandemia, no valor, na nossa visão, bastante descontado, que em algum momento a gente vai vender para gerar ganho de capital para o fundo, né? Em paralelo a isso, a gente vem trabalhando em algumas oportunidades de aquisição. A gente não pode dar muitos detalhes aqui, mas tem algumas oportunidades em fase bastante avançada de discussão, e é possível que a gente venha a alocar esse caixa num futuro próximo. Por fim, o terceiro trimestre foi bastante movimentado em relação à entrada e saída de novos locatários, felizmente com mais entradas do que saídas, corroborando aí com o que eu falei há pouco, em relação ao otimismo da indústria, em relação a novos investimentos e potenciais novos locatários. E a gente trouxe aqui alguns destaques. A nossa vacância física no terceiro trimestre saiu de 8,7 em julho para 7,4 em setembro, decorrente principalmente de 4 eventos que ocorreram. O primeiro deles foi a alocação de um pouco mais de 1.500 metros quadrados para a MAF,
que já eram locatários do fundo. Ela basicamente ampliou a sua área para 3.300 metros quadrados. A nova alocação de 1.700 metros quadrados aproximadamente para os Correios, uma nova alocação também de 1.700 metros quadrados para a NTLog, ambas ocorridas no nosso ativo em Jundiaí, e, por fim, aí um impacto negativo, a rescisão da Sunningdale, que ocupava 2.000 metros quadrados aproximadamente, não teve nada a ver com uma decisão de sair do ativo, mas sim uma decisão de encerrar as suas operações no Brasil. A Sunningdale é uma multinacional que saiu do Brasil recentemente. Tá? A gente segue mapeando novas oportunidades para comercializar novas áreas que hoje estão vagas no futuro próximo. Pode seguir, por favor. Aqui alguns destaques do fundo, né? Os principais highlights. A gente, como eu já mencionei, fechou o trimestre com aproximadamente 242 mil metros quadrados de ABL, conforme pode, inclusive, ser observado no gráfico à direita. A gente teve um incremento bem relevante da ABL nos meses de fevereiro e março, quando a gente concluiu a última emissão de cotas, a quarta emissão de cotas do fundo, e, portanto, fizemos algumas aquisições, ampliando bastante, em quase triplicando a ABL do fundo. A vacância física, como eu também já mencionei, fechou o trimestre com 7,4%, e a inadimplência, seguindo aí o que eu comentei há pouco, de que o fundo foi bastante pouco afetado pela pandemia, segue num patamar de 0%. Pode passar, por favor. Aqui uma rápida linha do tempo, eu não vou falar dos eventos muito antigos, mas só dando destaque para os últimos 3 eventos. A gente concluiu em fevereiro a quarta emissão de cotas, e fizemos com esse dinheiro a aquisição de alguns módulos em Jundiaí, Jarinu e Atibaia, chegando a esses 242 mil metros quadrados de ABL. Tá? Vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente aqui no time de gestão, e vai dar continuidade na apresentação, e, surgindo dúvidas, a gente volta no final para respondê-las. Obrigado. Obrigado, Carras. Boa tarde a todos. Agradeço a presença. Dando sequência no cenário macro, como, por favor, pode passar, como o Carras colocou, apesar da recessão e de todo o impacto da pandemia, a gente teve ao menos uma notícia positiva, que foi a melhora, né, dessa previsão. Agora a recessão está em torno de menos 4,8%, segundo o Focus, enquanto a gente estava aí prevendo no último trimestre cerca de 5,7% de recessão. Para os anos seguintes, a projeção segue estável. Aqui a gente destaca as eleições dos Estados Unidos. O mercado acabou reagindo de forma positiva, abrindo em alta na sequência, né, do evento e da apuração de votos. E a gente só destaca aqui do lado brasileiro um certo desafio em relação ao governo federal, aí por uma série de eventos e até um certo bate-boca mal entendido, que a gente acha e espera que isso seja muito mais no campo de palavras, e porque, de fato, os dois países têm uma relação muito forte, muito importante. O Brasil, principalmente, exporta muito para os Estados Unidos e também importa. Em relação a outros eventos, a gente destaca a segunda onda na Europa do Covid, então, de certa forma, está servindo para uma experiência global em relação a essa segunda onda. Brasil, a gente espera que aprenda e esteja observando esse processo. Aqui é esperado alguma coisa próxima a março, um retorno de certo aumento do nível de contágio, mas, por outro lado, a gente espera que até lá realmente a gente consiga uma vacina e também medicações aí mais eficazes. Em relação à Selic, o cupom manteve a projeção de 2%, essa projeção e essa meta, principalmente, tem ficado estável nesse patamar. É um patamar muito importante para o mercado imobiliário, para o nível de investimento, para a recuperação econômica em si. A gente tem observado aí indicadores que estão efetivamente respondendo, mas a gente destaca também que o Brasil, com todo o trabalho e combate à pandemia, ele criou realmente um desafio fiscal e principalmente uma certa ameaça ao teto de gastos. Então, a gente coloca que é super importante encontrar o equilíbrio né, e respeitar esse teto de gastos para que a gente não tenha uma mudança negativa no rumo da economia. Então, esse é um aspecto relevante a observar, e esse nível de taxa Selic tem, por outro lado, como efeito colateral, aumentado um pouco a pressão inflacionária e também corroborado e colaborado
uma certa desvalorização cambial. Esses dois aspectos a gente chama a atenção de vocês e merecem também serem acompanhados. No slide seguinte, a gente traz dois indicadores importantes. Um é a pesquisa industrial mensal, onde a gente consegue ver claramente o desenho em V dessa recuperação. A gente teve um impacto da pandemia no segundo trimestre, principalmente, nunca observado na série histórica desse indicador. Por outro lado, a recuperação foi muito rápida. Aqui a gente chama a atenção para a indústria no geral. Claro que dentre os setores a gente tem um setor mais avançado, outro menos, mas realmente a indústria teve um bom nível de adaptação diante de um cenário que ninguém conhecia, ou ao menos nas últimas décadas a gente esperava algo tão forte, né? Dessa maneira. Então, isso é super importante, já sinaliza, inclusive, que a gente alcançou um patamar pré-pandemia, e ao lado a gente tem o gráfico da confiança empresarial, é um indicador antecedente, então, portanto, ele chegou também em níveis de pré-pandemia agora no final de setembro, isso indica realmente que a gente tem novamente um cenário, ao menos positivo, moderado para positivo, para os próximos meses. A gente espera que isso se converta na continuidade dos investimentos. No próximo slide, a gente trouxe também o IGPM junto com o IPCA, para poder mostrar para vocês realmente o grande nível de discrepância, e a gente vai observar nos indicadores do fundo o quanto isso conversa com o impacto e com a performance do fundo. A gente pode ver que no ano de 2020 a previsão é do IGPM fechar cerca de 20,5%, enquanto o IPCA está projetado em 3,2% de inflação. Essa discrepância a gente destaca que é basicamente composta pela diferença na cesta de cálculo de cada indicador, e como a gente comentou no slide anterior, com esse nível de taxa Selic a gente teve uma desvalorização cambial, então com o dólar mais caro e considerando que a cesta do IGPM traz commodities agrícolas, materiais de construção, minério de ferro, então muito dolarizados, a gente teve realmente essa explosão do indexador. A gente coloca que para o fundo em si, para fundos de renda, tem um aspecto muito positivo, mas tem sempre um desafio de relacionar com os locatários, de debater. Eventualmente, alguns nos procuram, dizendo preocupação em relação ao indexador, mas a gente vê também que é um aspecto temporário, porque para os próximos anos, por exemplo, esses indexadores tendem a convergir um pouco mais. Dando sequência, só um instante. Bianca, se puder dar uma olhada, que eu não estou conseguindo visualizar. Um probleminha técnico aqui. Estou tentando conectar, 1 minuto. Vamos aguardar. Já estou voltando. Consegue verificar? Vamos ver, tem sempre um delay. 1 minuto. Caiu tudo, caiu o Zoom, caiu a minha máquina, agora voltou. Só 1 minutinho que eu estou abrindo novamente. Okay. Mais 1 minutinho. Beleza. Prontinho. Desculpa. Para o slide 12. Sem problemas.
Perfeito. Então, dando sequência agora, entrando realmente no detalhe do fundo, a nível de resultado, a gente teve, na parte de receita, um nível bem estável, né? Como o Carrasco comentou, apesar da pandemia, de todos os desafios que todos enfrentaram, a indústria em geral enfrentou, pela formação do portfólio, diversificação e setores também onde o fundo está posicionado, a gente conseguiu segurar muito bem, as empresas seguraram muito bem, e a gente atravessou de uma forma equilibrada o pior período aí da pandemia. Em relação às despesas, a gente destaca apenas que essa variação tem uma relação direta, primeiro com a melhoria da cotação, né? A gente tem que lembrar que o segundo trimestre, ele somente lá para o final de junho, que ele começou a melhorar as cotações, o mercado começou a vislumbrar uma melhoria da produção, um retorno das atividades, teve todo o processo de afrouxamento do isolamento social, e aí com isso a gente teve o impacto dessa estabilização. Além disso, despesas de gerenciamento, a gente tem o gerenciamento bem amplo dentro dos condomínios, uma vez que a gente tem um volume muito grande de locatários e demandas dentro das operações. Pode passar, por favor. Em relação ao resultado do fundo, o retorno total está muito próximo no histórico do IFIX. Aqui o IFIX ele parte junto com a IPO do fundo, para a gente poder ver exatamente como que se comporta a variação desse benchmark, e o fundo tem tido aí um retorno histórico muito positivo. No próximo slide, a gente já começa a falar de indicadores operacionais. O primeiro é a vacância física. Como foi falado, a gente teve boas notícias aí, principalmente no mês de agosto e setembro. Dessa forma, a vacância caiu para 7,4%. Em relação à evolução do recebimento de aluguel, a gente, como comentado, teve um nível bastante estável, de agosto a setembro, principalmente. Em relação ao reajuste dos contratos, a gente tem uma maior concentração no final do ano. Então, esses próximos meses, a gente observa aí um maior reajuste dos contratos. Em relação à revisional, cerca de 47% dos contratos já seriam elegíveis. Aqui a gente tem uma tranquilidade muito grande com o portfólio, pelo fato dele estar muito aderente ao mercado, e todos os contratos que a gente tem uma diferenciação, a gente tem também boas justificativas, né? Investimentos realizados, infraestrutura. Então, hoje a gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso, e além disso a gente está sempre muito próximo dos nossos locatários. Em relação ao vencimento dos contratos, a maior parte, 75%, a partir de 2024. E como comentado aqui, é importante o índice de reajuste, a gente tem 63% dos contratos indexados a IGPM, então isso para o fundo, uma visão muito de curto prazo, e isso vai gerar, obviamente, um maior retorno, isso colabora aí para o aumento das receitas, tá? E 37% em IPCA. Em relação ao mercado, em relação à performance da cota, a gente nesse terceiro trimestre, a gente observou uma queda em relação ao segundo, como eu comentei, principalmente final de maio e meados de junho, houve aí uma maior euforia, porque realmente, depois de meses de isolamento, a gente pôde observar aí novas medidas, isso fez com que o mercado em geral tradeasse mais cotas de fundo imobiliário, e aí em relação ao terceiro trimestre a gente observou uma média diária de 2 milhões, uma média importante, relevante, mas representou uma redução de 31% em relação ao trimestre anterior. O valor da cota fechou em R$ 115,30. Em relação à base de cotistas, a gente não teve uma grande mudança, 19% institucionais, 81% pessoas físicas, concentração no Sudeste, né, na região Sudeste, 74%, e Sul na sequência com 17%. Em relação à quantidade de cotistas, a gente teve um aumento de 15,6% na base, a gente tem observado esses incrementos, não só por efeito da oferta, mas incrementos também a níveis mensais, então isso, sem dúvidas, é muito importante aí para a maior liquidez do fundo.
Sobre o fundo em si, aqui um resumo, a alocação está em 89% em imóveis, a gente tem 3% em cotas de FIIs, também de segmento industrial e logístico, aqui uma alocação oportunística, né, para aproveitar realmente um pouco da baixa que a gente viu no valor de mercado dos fundos em geral, e 8% em renda fixa. Então, a gente está trabalhando aí, tem coisas no pipeline, trabalhando realmente para alocar em imóveis. Em relação ao setor de atuação dos locatários, a gente tem uma diversificação muito importante, como o Carras comentou, isso daqui, sem dúvidas, jogou muito a favor do fundo durante o período da crise, até porque, por exemplo, se a gente pega comércio varejista, a gente tem e-commerce dentro dessa divisão. Então, quer dizer, aonde cresceu na pandemia foi realmente o comércio varejista online, eletrônico, e aqui a gente tem locatários que estão surfando essa questão e mantiveram uma boa estabilidade de locação. Tecnologia também é um setor importante, foi muito demandado agora, principalmente no segundo trimestre, nessa adaptação da indústria, do setor de prestação de serviços. Então, a gente viu os locatários realmente indo de forma razoável na performance. O setor automotivo foi um setor que nos preocupou muito. A gente acredita que conseguiu contornar e adaptar, de certa forma, bem. Tem bastante incerteza dentro desse setor, mas como a gente conta com multinacionais dentro do nosso portfólio, eles precisamente estão bem posicionados em relação aos fabricantes de automóveis. E em relação ao país sede dos locatários, 64% concentrado aí são brasileiros. Em relação ao resumo do portfólio, condomínios, a gente tem 5 condomínios, 29 locatários, 90 módulos, 7,4% de vacância física, então é uma vacância que, de certa forma, muito bem controlada, né, diante do volume e área do portfólio, e também dessas divisões em módulos, e área bruta locável total de 241.570 metros quadrados. Nas próximas páginas, somente um resumo, linha a linha aí dos locatários, depois a apresentação fica disponível se quiserem olhar no detalhe. No nosso relatório mensal também a gente traz toda essa gama de informações, e eu finalizo colocando aí nosso canal de RI à disposição de vocês, seja agora nas perguntas, mas principalmente também no dia a dia, nas dúvidas que surgirem, seja de eventos comunicados, seja de relatórios publicados, a gente fica totalmente à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Para quem tiver interesse em fazer algum questionamento, o espaço de Q&A está aberto. Bom, dado que não existem perguntas, a gente agradece mais uma vez a participação no nosso call trimestral de resultados. Deixa mais uma vez claro que o nosso canal de RI, pelo e-mail ri@xpassets.com.br, está 100% aberto e disponível para todos. E até ao próximo trimestre. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.